Mano Ferreira, meu Mano Ferreira, vamos lá conversando aqui agora, até porque, apesar do governo atual estar aproveitando, por assim dizer, essa discussão sobre soberania, os críticos dizendo que é um patriotismo recém-descoberto, um soberanismo de goela, como diria Ciro Gomes, ainda está com uma alta taxa de desaprovação. Mas teve uma melhora discreta, teve um repique. Como é que está a situação trazida pela última pesquisa divulgada pelo Instituto Poder Data? Traz aqui para a gente o panorama, por favor. Exatamente, Maria. A gente vê uma leve melhora na aprovação do governo Lula. Houve uma oscilação de 3 pontos percentuais, que migraram de uma desaprovação para uma aprovação do atual mandato, terceiro mandato de Lula da Silva. O ponto é que, mesmo assim, vale dizer, há mais desaprovação do que aprovação entre a população brasileira. É isso aí, então eu não sei, sinceramente, Hugo Rocha, nesse momento. Na verdade, eu vou partir para um rápido break para quem está nos ouvindo pela Rede Jovem Pan de Rádio Morning Show. Volta já já. Queria a tua análise também aqui, até porque fico na dúvida, o que é pior para o governo nesse momento, os 50% do tarifaço ou 53% de desaprovação? Ele sofre fora, ele sofre dentro, ele está com uma situação extremamente complicada e parece que não enxerga a realidade do que acontece atualmente no país. Parece que ele perdeu força ou visa somente quem vai sucedê-lo na eleição do ano que vem ou se vai ser o candidato na próxima eleição. Ele não quer mais governar, ele apenas tenta soprar para ver se consegue finalizar o governo dele ainda de modo apropriado para fazer uma sucessão ou ser reeleito. A casa não está fácil para o presidente Lula, mas é um político ardiloso. Eu já ouvi dizer que ele é o lobo que come o dono. Vamos ver se essa eficiência do nosso político ainda é válida no cenário de condução política. Vamos ver, o presidente sofre em diversos setores, internacional, nacional, a situação não é fácil para ele. Fora que o impacto concreto das tarifas ainda não foram sentidos pelos diversos setores produtivos. Os especialistas em pesquisa, Isadora Brizola, se referem a um cenário que é o famoso soluço estatístico, né? Que pode ser só um repique pontual que acaba sendo diluído logo após esse impacto das tarifas que a gente ainda está para realmente dimensionar nos próximos capítulos, né? O momento que a gente está vivendo é de não saber dimensionar. Primeiro, a gente não tem nem a certeza que as tarifas vão começar 100%. Parece que a gente está esperando até às 11h59 do dia 30, 31 para tomar essa decisão. E o que o governo está tentando no momento, até o que a gente vê um pouco dessa aprovação tendo subido nesse cenário, é uma política mais de um populismo econômico, né? Voltar o Brasil nessa fala da economia, de proteção à nossa economia interna, uma postura um pouco mais rígida em relação aos Estados Unidos, mas que fica difícil porque a gente está tentando negociar com um imperador, né? Não tem negociação. O Brasil está tentando de algumas maneiras, mas também sem um plano muito bem definido. Então, pensando nessa questão da desaprovação, a gente tem um cenário aí nos últimos 2 anos de queda da aprovação do Lula, mesmo ele tendo alguns impactos positivos, como a gente saiu, né, do mapa da fome novamente, a gente está com uma baixa taxa de desemprego, mas mesmo assim o cenário para o governo como um todo, ele parece não melhorar. E isso vem de uma construção de um mandato, né? Não é agora, nos 45 do segundo tempo, entrando e utilizando a questão dos Estados Unidos e o tarifaço como um palanque eleitoral, que ele vai conseguir se recuperar 100%. O brasileiro está acompanhando o cenário, está entendendo o que está acontecendo e a gente quer proteger a nossa economia, né? Então a gente precisa agora de um Congresso e um governo totalmente alinhado para negociar com os Estados Unidos. Agora resta sabermos se isso vai ser um movimento consistente, se ele vai permanecer ou não. Há de se lembrar, né? Porque a bigorna da realidade, ela sempre cai, as consequências sempre vêm depois. Ainda faltam longos 17 meses até a eleição do ano que vem, a ver se realmente o impacto no setor produtivo vai acabar, enfim, mirando a artilharia da cobrança, da fiscalização, da indignação, rumo ao atual ocupante do Palácio do Planalto e a equipe econômica que o representa. Isso tudo está em aberto. O fato é que houve realmente uma conversão ali de 6 pontos percentuais, e basicamente uma diferença de 3 pontos que antes o desaprovavam, a conduta do governo Lula, agora o aprovam. Resta ver se isso vai permanecer ou não. Claro que acompanharemos no detalhe.